quanto ao candidato BAP, definido, como disse, por sorteio na tarde de hoje. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta, valendo a partir de agora. Nossa, obrigado ESPN, Nação Rubro-Negra. Candidato Luiz Eduardo, você perdeu 80 milhões com o direito de TV, ou seja, você e o Landim fizeram a lei do mandante e apelidaram até de Lei Flamengo. O Flamengo perdeu. A minha pergunta para você é a seguinte, é dessa forma, é assim que você vai governar o Flamengo? Pois não. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta, valendo a partir de agora também. Bom, vamos lá. No resto do mundo, Maurício, a lei do mandante ajuda aos clubes em geral. No Brasil, o que aconteceu foi uma fragmentação do mercado. Eu não participei em momento nenhum dessa discussão, não fui convidado a participar em momento nenhum dessa discussão, em que pese eu ter experiência e conhecimento no assunto. Então, eu entendo que a consideração não é razoável. Não é razoável. Mas, ainda assim, nós temos outras possibilidades, Maurício, que estão ligadas ao que esse contrato que foi negociado aparentemente aponta. O contrato atual fala de que você poderia receber o sinal limpo internacional para que o Flamengo possa fazer a venda desse produto fora do Brasil. Então, isto acontecendo, isso pode gerar um dinheiro para o Flamengo nas 19 partidas que o Flamengo teria direito. E se você tiver pessoas que entendam de mercado e que possam sindicalizar os direitos junto a outros clubes menores, nós poderemos seguramente tirar mais dinheiro disso aí. Mas quando você fala do processo como um todo, da negociação como um todo, realmente ela tirou do Flamengo 80 milhões por ano, na medida em que quem é especialista não estava presente nisso. Nós temos aqui pessoas que representaram o Flamengo e que negociaram isso e que se sentiram muito confortáveis e que apresentaram isso para o Conselho Deliberativo do clube quando da aprovação. E naquela ocasião, o que muita gente acabou considerando era de que era menos dinheiro para o Flamengo, mas havia um medo e um risco de você, ao invés de não ter 200 milhões, você ter muito menos do que isso. E isso foi aprovado nessas circunstâncias nas quais eu não participei de forma nenhuma. Maurício, o senhor tem 2 minutos para sua réplica, valendo a partir de agora. Nação, preste atenção. Essa lei nos tirou 80 milhões. Aquele cheque do Gerson foi para o ralo. Nós temos a condição de entender que o presidente Eduardo Bandeira de Mello, que está na minha chapa, na Assembleia Geral, fez o melhor contrato de televisão da história do Flamengo. E isso foi jogado no lixo, no lixo. É um absurdo ver o Cuiabá, com todo o respeito ao Cuiabá, poder estar vendendo o Flamengo, sim, vendendo a imagem do Flamengo. Com isso, o prejuízo para a nação é muito grande. Nós temos alternativas, sim. Inclusive, eu convido a todos para entrarem no MGM Flamengo, que são as nossas redes sociais, que a gente apresenta todo um plano para entender o estádio, o mecanismo de SAF, tudo que nós somos contra, que é a SAF, está lá no MGM Flamengo. Com isso, você vai entender um pouco dos nossos projetos de marketing, finança, futebol e participar conosco dessa construção de um Flamengo maior, que é o nome da nossa chapa, Flamengo Maior. Obrigado. Muito bem. Para a sua tréplica, BAP, 1 minuto, já o reloginho na tela. Bom, eu vou agradecer ao Maurício, ao elogio que ele está me fazendo, pela negociação que teria sido feita na gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Na verdade, naquela ocasião, apesar de ser um candidato de oposição, eu fui convidado pelo Fred Luz e pelo Paulo Dutra a opinar no assunto e passei algumas coisas importantes que garantiram ao Flamengo superávites demonstrados por essa gestão, na média, 107 milhões de reais por ano a mais do que estava previsto anteriormente. Quais foram essas decisões? De que o Flamengo devia ter um contrato separado de todos os outros, o Flamengo era muito maior, o Flamengo tinha direitos diferenciados, isso foi reconhecido no contrato, e que estes direitos é que garantiram, de uma certa forma,
o desconforto de outros clubes, porque nós, à época, apostamos que o mercado não iria crescer, que o mercado iria ficar do mesmo tamanho, e o Flamengo apostou nisso por conta da minha experiência e tirou uma grande vantagem disso, Maurício. Então, eu participei ativamente neste contrato que você elogia. Muito bem, agora teremos a pergunta do candidato BAP ao candidato Dunche. O senhor tem 1 minuto para essa pergunta, BAP, fique à vontade. Rodrigo, vocês têm falado muito em manutenção do que está aí e em continuidade do que está dando certo, né? Então, o seu plano fala basicamente em reduzir despesas, melhorar a gestão de fluxo de caixa. Porém, as finanças do clube, resultados até setembro, que não foram apresentados no prazo, que seria até dia 15, apontam resultados preocupantes. A dívida da gente cresceu 800%, chegando a mais de 450 milhões. Em dezembro do ano passado era de 48. E esse endividamento vai muito além da compra do terreno do nosso estádio, que representa menos da metade do valor dessa dívida. Com isso, você teve, e outros investimentos que foram feitos agora no final de mandato, você tem uma situação em que o caixa da gente despencou. Que providências você entende que devem ser tomadas para reverter estes resultados? Onde é que vocês falharam nas finanças do clube? Dunche, o senhor tem para a sua resposta 2 minutos, também já valendo. Bom, obrigado pela pergunta. Na verdade, é uma forma de contar as finanças do Flamengo que não corresponde à realidade. O Flamengo não tem endividamento nenhum. O Flamengo tem obrigações a pagar. O Flamengo fez investimentos. Investimentos que não foram decididos só pela diretoria. Esses investimentos foram decididos pelo Conselho Deliberativo do clube. A gente comprou um terreno do estádio. Historicamente, ele foi aprovado no Conselho Deliberativo por 602 votos contra 33 a favor. E algumas pessoas da sua chapa foram embora sem votar, né? Foram embora sem votar porque não acreditam no estádio. Então, o Flamengo não tem dívida. Dívida é quando o Flamengo tem dívida bancária, está devendo ao governo federal. O Flamengo não tem nada disso. O Flamengo tem obrigações a pagar. O Flamengo fez investimento num estoque de jogador grande, optou por não vender esse ano porque teve muita lesão, todo mundo sabe, né? Nosso ataque inteiro se lesionou, a gente teve que trazer um outro ataque, e esse ataque que a gente trouxe, jogou e foi campeão, né? Isso que incomoda vocês. Então, a gente tem a história de contar sobre as finanças do Flamengo está totalmente equivocada. O Flamengo tem obrigações a pagar. Obrigações por jogadores que adquiriu e também pelo fato de não ter vendido jogadores. Então, a gente tem um estoque de jogador. Nosso patrimônio cresceu 398 milhões só esse ano. E a gente fez investimento porque a gente tinha dinheiro em caixa, né? Hoje a gente tem 45 milhões de dinheiro em caixa. E a gente não atrasou a entrega de orçamento coisíssima nenhuma. Isso é uma grande mentira. O prazo da entrega do orçamento até hoje foi entregue hoje, provavelmente já foi entregue, lógico, já está tarde. E o orçamento foi entregue no prazo, porque hoje é o primeiro dia útil, depois do dia 15, né? Então, estava feriado no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro, no Brasil inteiro. Entregamos um orçamento bonitinho, lindo, e o Flamengo está muito bem financeiramente. Não acreditem nas mentiras da oposição. Nós não temos dívidas, nós temos obrigações a pagar e nós fizemos investimentos maravilhosos. Crescemos o patrimônio do Flamengo em 398 milhões. Do ponto de vista esportivo, 23 e 24, houve, enfim, resultados não condizentes com o que se espera do Flamengo. Esse ano vai ter queda de receita, candidato. Nenhum título em 23. 4 anos sem ganhar um brasileiro. 3 anos sem ganhar no basquete. Despesas temerárias nos últimos 6 meses de mandato, claramente colocados nas demonstrações que vocês mesmos apresentaram. Não temos ainda um estudo de viabilidade econômica do nosso estádio. Então, eu vou responder por você. O que vocês podem fazer, onde é que vocês estão falhando? Vocês não expandiram o leque para possíveis receitas do clube. Vocês não trabalharam por uma melhoria de margem. Vocês não abraçaram a revolução digital. Vocês não mudaram o programa de sócio-torcedor do clube. Vocês não têm uma equipe comprovadamente com experiência e competência para enfrentar esses desafios que estão vindo pela frente, né? Então, essas novas contratações que você menciona, elas deveriam acontecer se houvesse as vendas conforme estava no orçamento, né? A falta de planejamento prévio do futebol é que levou a essas decisões fora do contexto e fora do padrão habitual. Então, que fique claro
para quem está nos ouvindo que há uma falha de gestão, sim, há uma mudança na forma de comandar o clube nesses últimos 6 meses e que vocês não têm uma resposta que não seja dizer que o que está sendo questionado não está adequado. É preto no branco, candidato. Vocês vão ter que, de alguma maneira, explicar isso melhor. Talvez os números do terceiro trimestre tenham sido entregues hoje, não foram entregues antes para que não houvesse tempo da gente comentar antes desse programa. 1 minuto de tréplica para o senhor, candidato. Bom, não houvesse tempo de você comentar, mas você está comentando, então você já tem acesso, provavelmente. Olha, o que está incomodando o BAP é o fato de que essa gestão é a gestão mais vencedora da história do Flamengo. O presidente Landim liderou essa gestão vitoriosa financeiramente, esportivamente, do ponto de vista de infraestrutura. O Flamengo está bombando, gente. O Flamengo está muito bem. Isso incomoda ele. Incomoda muito mais porque o BAP ficou até 6 meses atrás, 5 meses atrás, implorando para ser apoiado pelo presidente Landim. Até então, o presidente Landim era o melhor cara do mundo, tinha a melhor gestão do mundo. E agora, simplesmente porque ele não apoiou o BAP, ele tenta criar uma narrativa, né, que ele ficou lendo ali, que é uma narrativa de que as coisas estão ruins. Não estão, gente, não estão. Confia na gente, são 6 anos de vitórias, 6 anos de gestão boa, 6 anos de faturamento maravilhoso. Como é que agora, em 3 meses, ou para os próximos anos, a gente vai estar mal? Não acredita.